E a ofensiva de Donald Trump ao Brasil não se limita ao campo político. Esta semana, a Justiça da Flórida, nos Estados Unidos, mandou intimar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em uma ação movida pela Trump Media e a plataforma Hubble. As empresas alegam que o ministro não respeitou as leis norte-americanas e praticou censura ao determinar que perfis sejam bloqueados nos Estados Unidos. Para falar sobre o assunto, nós conversamos agora com o advogado da Trump Media, Martim de Luca, a quem eu agradeço pela presença. Muito obrigado, viu, doutor? Boa noite. Boa noite, Leandro. Doutor Martim, esse documento, me corrija se eu usar algum termo errado aqui. Esse documento protocolado pela Justiça da Flórida é uma nova ação, é uma nova representação? O que muda desse novo pedido para o anterior? Não é uma nova ação, não. A primeira ação que a gente entrou, que é a única ação, na verdade, foi em fevereiro desse ano. A segunda foi uma emenda da ação, na qual incorporamos todos os casos ou diversos, não todos, mas alguns exemplos de casos de alvos que eram cidadãos dos Estados Unidos, empresas americanas e residentes dos Estados Unidos, postando conteúdo desde os Estados Unidos e pedindo que o Alexandre de Moraes seja responsável, pessoa física, pelos danos causados. Essa ação entrou, essa emenda da ação original, porque uma ação única, foi em maio. E o que teve desde lá foram duas intimações, intimando o ministro a aparecer, né, na ação da Flórida. Não teve nenhuma ação nova. É sempre a mesma ação de fevereiro, que foi emendada em maio e que teve duas intimações. Agora, doutor Martim, a AGU, a Advocacia Geral da União, em um documento ao qual eu tive acesso esta semana, cita que uma possibilidade de uma cooperação jurídica internacional, conforme prevê tratados entre ambos os países. Essa é uma possibilidade a ser levantada ou não? Eu não entendo o que quer isso dizer. Como temos conversado no passado, os juízes brasileiros, os outros ministros do Supremo Tribunal Judiciário, todo delegado da Polícia Federal no Brasil, sabe e entende como é que funciona o Tratado Bilateral Brasil-Estados Unidos para assistência legal mútua. Tá? Então, isso está em vigor faz anos e todo mundo sabe utilizar e é utilizado todos os dias por dezenas de funcionários públicos de ambos países. A única exceção e violação desse tratado e dos requisitos, né, de como encaminhar mandados, ordens judiciais, etc., foram as ordens do ministro Alexandre de Moraes a Rumble, na Flórida, que foram encaminhadas por e-mail, pedindo sigilo absoluto, que nem permitia notificar o governo dos Estados Unidos, e para censurar as contas e parar a monetização de contas de um residente dos Estados Unidos postando dentro do território americano. Essas foram as únicas ordens que estão sendo discutidas aqui. Então, cooperação internacional para trabalhar sobre os tratados é uma coisa que, sim, já acontece todos os dias, é totalmente rotinário e normal, e, porém, não resultou em ações como a da Rumble e Trump Media contra Alexandre de Moraes. Agora, doutor, para a AGU, nada acontece até o tribunal na Flórida analisar e assinar esse mandado ainda. É isso? É esse procedimento? O procedimento é simples. O procedimento é você, um juiz brasileiro, quer fazer cumprir algo nos Estados Unidos, você simplesmente vai para a autoridade central em Brasília, verifica que cumpre com os requisitos do tratado, a autoridade central em Brasília encaminha para a autoridade central nos Estados Unidos, que é em Washington, que é o Departamento de Justiça. Quem recebe o pedido da Justiça brasileira encaminha para o distrito certo dentro do território americano, o qual avalia se isso cumpre com os requisitos, uma homologação, né? Homologa que isso está cumprindo com as leis americanas e pode ser encaminhado, e aí é encaminhado para a empresa ou a pessoa física que tem que cumprir com essa ordem ou esse mandado. Esse é o procedimento normal. No caso da Rumble, os mandados foram encaminhados por e-mail
em português, né? Como que todos os funcionários da Rumble em Flórida estão obrigados a falar português. E pronto, acabou. E com ameaças como estamos acostumados, né? O prazo de 24 horas, de 48 horas, se você não faz isso, se você não faz aquilo, então você vai ter multas de 50 mil reais por dia, você vai ser banido do país. É quase como que foi uma desculpa para banir a Rumble, né? Por quê? Porque esses mandados, o ministro sabe como se encaminham mandados certos, né? Aliás, deve ter centenas de exemplos de como você encaminha mandados para os Estados Unidos cumprindo com o tratado. Não é que tem violação todos os dias. Então, sabem como fazer certinho. E, em particular, sobre o alvo desse mandado, que era um dissidente político, postando desde território americano, ele sabia quem que ele era e que ele estava residente nos Estados Unidos e não tinha nenhuma chance que ele estivesse postando do Brasil, porque a pessoa é alvo de uma investigação do ministro e a pessoa tem um pedido de captura internacional e já teve um pedido de extradição do Alexandre de Moraes para os Estados Unidos quando estava a administração de Biden, né? E o Departamento de Justiça, lá em março de 2024, recusou o pedido de extradição do ministro por causa da primeira emenda e que simplesmente não tem crime de opinião nos Estados Unidos. Então, você não pode ser preso ou processado por ter uma opinião diferente que outra pessoa. Porém, lá em março de 24, a administração de Biden recusou o pedido de extradição do Alexandre de Moraes. Mesmo isso tendo acontecido, inexplicavelmente, talvez procurando uma desculpa para banir a plataforma, né? Em janeiro de 2025, começam a chegar mandados, um detrás do outro, pedindo bloqueio de todas as contas para a monetização de contas do dissidente político, que já estava com asilo nos Estados Unidos por um residente dos Estados Unidos, coisa que a Rumble não pode fazer como nenhuma outra empresa deveria fazer. O que chama muito a atenção é que hoje a Rumble é a única maior plataforma dos Estados Unidos banida no Brasil. Também é a única que não tem cumprido com isso por causa de não ter operações no Brasil, né, com esses mandados. Mas tem diversas razões. O conteúdo que o ministro pede banir é o conteúdo que foi produzido nos Estados Unidos e postado e divulgado nos Estados Unidos por um residente dos Estados Unidos. Então, tem vários assuntos que impedem, né, que um juiz brasileiro esteja censurando um residente dos Estados Unidos dentro do território americano. Agora bem, hoje a Rumble é a única plataforma que está banida no Brasil, dos Estados Unidos, né? E isso é algo que acho que é inaceitável para a liberdade de expressão, inaceitável para a empresa e, assim como posicionou, acho que o presidente Trump na carta dele, explica que uma das razões pelo tarifaço é essa ideia de banir empresas americanas e tentar expulsar empresas americanas de tecnologia do Brasil. Coisa que não é recíproca, né? Porque isso nunca aconteceu com uma empresa brasileira em território americano, em reverso, jamais. Ok. Doutor, muito obrigado pela entrevista e pela disponibilidade em falar com a gente aqui da CNN, viu? Boa noite e até a próxima. Muito obrigado.